Olá, graça e paz, que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. É o seu irmão em Cristo, pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da história de Lúcifer, de Satanás. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida a segunda parte da história de Lúcifer. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez reunimos-nos aqui na Tua presença santa para glorificarmos o Seu nome, porque Tu és bom e a Tua benignidade, ó Deus, dura para sempre. Eu quero neste instante apresentar os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além. Todos os nossos irmãos e irmãs que aqui conosco acompanham os estudos, a oração. Eu quero orar pela obra missionária, meu Deus, em todas as nações, em todos os continentes da terra, aonde houver um missionário, uma missionária fazendo a Tua obra, falando de Cristo, propagando Jesus. Acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos, protege eles lá em outras nações, em outros povos e línguas, usa-os poderosamente para que eles ganhem almas para o reino dos céus. Papai, Te apresenta a obra missionária na África, na Europa, na Ásia, que é gigante, é muito populosa. Te apresento a obra missionária na Oceania, aqui nas Américas, nas terras mais longínquas, Senhor Deus. Ó Deus de poder, Te apresento os pregadores da Tua palavra, os ministros da Tua palavra. Usa os Teus filhos, guarda os Teus filhos, protege-os dos ataques do maligno. Senhor, levanta uma geração nova de homens e mulheres compromissados com a palavra, com o ID, com a evangelização, para nós alcançarmos vidas. Eu também quero orar pelos enfermos, os que estão nos hospitais, desenganados da medicina, entubados numa UTI, os que estão enfrentando a luta de um câncer, de um problema cardíaco, renal, pulmonar, intestinal. Tu é o Deus que cura, que transforma, que liberta, que levanta o caído, que dá vida ao necessitado. Eu Te apresento as crianças, os casais, os novos casais, os casais, a família e os filhos, todo o ataque do inimigo à família, ao lar, ao casamento, à esposa, ao esposo, aos filhos, seja repreendido em nome de Jesus. Liberta, Pai, este homem do álcool, das drogas, do crime, da violência, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado em suas vidas. É o que nós Te pedimos no dia de hoje. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos. A segunda parte do nosso estudo, o início da rebelião, a semente do orgulho. A transição perfeita para a iniquidade não foi abrupta, mas um processo iniciado por uma semente incendiosa que germinou no coração de Lúcifer, o orgulho. Este foi o primeiro pecado, a primeira fissura na harmonia da criação. Em Ezequiel capítulo 28, verso 17, revela a causa central da sua queda. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. A formosura é o esplendor que lhe foram dados por Deus, né? A formosura e o esplendor transformaram-se a fonte da sua ruína.
Ele passou a admirar a si mesmo mais do que ao seu Criador, transformando a gratidão em vanglória e a glória de Deus em sua própria. Esta corrupção interna é a essência do pecado original angélico. Não foi uma falha de design divino, mas uma escolha de vontade. A sabedoria que deveria levá-lo a adorar foi distorcida para alimentar a sua própria ambição. A queda de Lúcifer, o exílio do paraíso celestial. A rebelião de Lúcifer não permaneceu uma mera intenção, queridos. Ela culminou em um confronto cósmico e a sua subsequente expulsão do céu. A história da queda é de suma importância para entender o plano divino e a origem do mal no mundo. O livro do Apocalipse, embora trate de eventos futuros, oferece uma descrição retrospectiva de uma batalha celestial. Apocalipse 12, 7 ao 9 narra: houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, e nem mais se achou o seu lugar no céu, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Esta passagem descreve a guerra literal no céu. Miguel, o arcanjo, líder das hostes celestiais, e Deus enfrentou Lúcifer, né? Ele é o líder das hostes celestiais de Deus, o Miguel. E ele enfrentou Lúcifer, identificando como o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e os seus anjos que se juntaram a ele à rebelião. A vitória de Miguel foi decisiva e Lúcifer e seus seguidores foram derrotados. A frase "nem mais se achou no seu lugar no céu" indica uma expulsão total e irreversível. O paraíso celestial, o reino da perfeição e santidade de Deus, não podia mais tolerar a presença, do mal e da rebelião. Lúcifer, pós-queda, Satanás, o adversário. Uma vez precipitado do céu, Lúcifer não desapareceu. Pelo contrário, meus queridos, sua queda marcou o início da sua nova identidade e função como o arco-inimigo de Deus e da humanidade. De portador de luz, ele se tornou o mestre das trevas, conhecido primordialmente como Satanás e Diabo. E o seu propósito principal é claro: frustrar os planos de Deus e destruir a criação. Ele opera como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Incansável em sua oposição. Ele não se cansa. Os novos nomes de Lúcifer refletem precisamente a sua natureza e atividade após queda. Satanás, do hebraico Satã, que significa adversário, acusador. Diabo, do grego diabolos, que significa caluniador, difamador. São os novos nomes dele. O significado teológico da história de Lúcifer, a narrativa de Lúcifer transcende uma mera história de origem. Ela é uma pedra angular para compreender diversos conceitos teológicos fundamentais. Sua saga oferece insígnias profundos sobre a natureza de Deus, do pecado, do livre-arbítrio e o drama cósmico entre o bem e o mal. E primeiramente a história de Lúcifer ilustra a origem do mal no universo. O mal não é uma criação divina direta nem uma força coeterna com Deus. Ela surge da escolha livre de uma criatura perfeita que se rebelou contra o seu Criador. Em segundo lugar, a queda de Lúcifer demonstra a soberania e a justiça de Deus. Em terceiro, a história serve como um alerta solene sobre o perigo do orgulho. Em quarto, a ausência de redenção para os anjos caídos contrasta com a oferta da salvação para a humanidade pecadora e realça a graça superabundante de Deus. Em quinto, a persistente atividade de Satanás na história humana revela a realidade
realidade da batalha espiritual que o crente não pode negar. Em sexto, a derrota final de Satanás e sua condenação eterna garante a vitória final de Deus sobre todo o mal. E embora o adversário ainda esteja ativo, o seu destino já está selado. Conclusão: a luz triunfa sobre as trevas. Então o mal não é eterno, queridos. O mal terá o dia que vai ter seu fim definitivamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.